Shalom, querido irmão e irmã. Seja muito bem-vindo ao canal Raízes da Fé Messiânica, um espaço dedicado ao retorno às origens puras da Emuná, à restauração da verdade da Torá e à revelação do verdadeiro Mashiach de Israel, Yeshua. Estamos vivendo dias proféticos. Muitos estão despertando de um sono espiritual profundo, buscando respostas que a religião institucional já não consegue oferecer. A verdade foi coberta por séculos de tradições humanas, dogmas e interpretações que afastaram o povo do propósito original do Eterno. Mas o chamado continua ecoando. Chuva Israel, Ad Adonai Eloheshá. Volta, ó Israel, ao Eterno teu Elohim. Oséias 14:1. Aqui no Raízes da Fé Messiânica, nós cremos que o tempo da restauração chegou. Cremos que é hora de voltar à Torá, aos profetas, aos escritos sagrados e reconhecer aquilo que sempre esteve diante dos olhos de Israel. O servo sofredor anunciado em Isaías 53, aquele que levou sobre si nossas enfermidades, Yeshua, o verdadeiro Mashiach. Nosso canal foi criado com um propósito: resgatar o entendimento hebraico das Escrituras, restaurar o ensino original de Yeshua, o judeu galileu que nunca pregou uma nova religião, mas a plenitude do reino do Eterno, conforme revelado na Torá. Vamos estudar juntos, com base nas fontes judaicas antigas, no hebraico original, no contexto do povo de Israel, revelando que a fé em Yeshua não é paganismo, não é heresia, mas a continuação fiel da promessa feita a Avraham, Itshak e Yaakov. Se você tem sede da verdade, se deseja se libertar das distorções e voltar ao fundamento, se deseja reconhecer o Messias de Israel com olhos judeus e coração rendido ao Eterno, este canal é para você. Inscreva-se agora, compartilhe este estudo e faça parte dessa geração que está voltando ao caminho eterno. Bem-vindo ao Raízes da Fé Messiânica. Bem-vindo de volta para casa. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito o que vem em nome do Eterno. Isaías 53. Um dos textos mais impactantes de toda a Bíblia hebraica. Durante séculos, esse capítulo foi lido por judeus e não-judeus como uma descrição clara do Messias, um servo justo que sofreria pelos pecados do povo. Mas hoje, a maioria dos rabinos ensina que esse servo não é o Messias, e sim a nação de Israel. Mas essa sempre foi a interpretação judaica? Ou houve uma mudança proposital para evitar uma conclusão incômoda? Neste vídeo, vamos mergulhar nos escritos rabínicos e revelar uma verdade esquecida. Isaías 53 sempre apontou para o Messias, e esse Messias é Yeshua. O que diz Isaías 53? Vamos ler com atenção um dos capítulos mais profundos e proféticos de toda a Escritura. Yeshayahu, Isaías capítulo 53, descreve uma figura misteriosa chamada de servo sofredor. Alguém que sofre não pelos seus próprios erros, mas pelos pecados dos outros. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías 53:4. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53:5. O Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Essa figura é descrita como inocente, ainda que nunca cometeu violência, nem houve engano em sua boca. Isaías 53:9. Então surge a pergunta inevitável: como pode esse servo ser o povo de Israel? Israel, como nação, sempre foi repreendida pelos profetas por sua infidelidade, por sua idolatria, por seus pecados repetidos. O próprio livro de Isaías, nos capítulos anteriores, declara: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Isaías 1:4. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isaías 1:6.
Como então o mesmo Israel seria descrito, poucos capítulos depois, como um servo justo, sem pecado, que carrega os pecados dos outros? Não faria sentido. Israel não pode ser ao mesmo tempo o pecador e o redentor. Não pode ser o doente e o médico, o transgressor e o cordeiro substituto. Além disso, Isaías 53 afirma que este servo seria cortado da terra dos viventes. Vê por 8. Expressão hebraica que indica morte literal, e que ele ofereceria sua vida como oferta pelo pecado. Vê por 10. Hasham, em hebraico, uma oferta expiatória. Quando fizer da sua alma oferta pelo pecado, Hasham verá sua posteridade. Isaías 53:10. Ora, segundo a Torá, Vaikra, Levítico 5:15, Hasham é uma oferta de culpa, e só poderia ser feita por alguém puro, substituindo o pecador. Portanto, a única interpretação que faz sentido ao contexto e à linguagem profética é que esse servo é uma pessoa singular, inocente, justa e voluntária, que sofre pelo povo e pelas nações. E quem, senão Yeshua, se encaixa perfeitamente nessa descrição? Ele foi desprezado, rejeitado, levado como um cordeiro ao matadouro, em silêncio, sem resistência. Ele foi considerado ferido por Elohim, mas na verdade foi por nós que ele se entregou. O que diziam os rabinos antigos? Durante séculos, grandes rabinos e sábios judeus interpretaram Isaías 53 como falando do Messias, não da nação de Israel. Targum de Yonatan ben Uziel, século I. Eis que o meu servo, o Messias, prosperará. Targum sobre Isaías 52:13. Ele identifica claramente o servo como o Mashiach. Midrash Rabbah sobre Ruth 2:14. O Messias sofrerá pelos pecados de Israel, como está escrito. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O Midrash interpreta Isaías 53 como profecia messiânica. Zohar, Parashat Pinchas, 2º, 212a. O Messias tomará sobre si os sofrimentos do mundo, como está escrito. Certamente ele levou sobre si nossas enfermidades. A Cabalá reconhece que o Mashiach seria o sofredor descrito por Isaías. Rabino Moshe Cohen Ibn Crispin, século XIV. Aqueles que aplicam Isaías 53 ao Messias estão certos, pois o texto não pode ser explicado com sentido se aplicado a Israel. Um rabino medieval reconhece que a interpretação cristã é mais coerente com o texto. A mudança de interpretação. Se os antigos rabinos viam o servo como o Mashiach, por que os rabinos modernos dizem que é Israel? A resposta é histórica e espiritual. Após o crescimento do cristianismo e do movimento messiânico, Isaías 53 passou a ser visto como perigoso. Muitos judeus, ao lerem esse capítulo, reconheciam Yeshua ali. Então, rabinos medievais e modernos passaram a reformular a interpretação, dizendo que o servo era o próprio povo de Israel. Essa mudança foi uma tentativa de neutralizar o poder dessa profecia. Mas essa explicação não resiste ao teste do texto. Por que não pode ser Israel? 1. O servo é justo, Tzadik. Meu servo justo justificará a muitos. Isaías 53:11. Israel é constantemente descrito como pecador. Isaías 1:4, Jeremias 2:29. 2. O servo sofre por pecados alheios. Ele levou sobre si os pecados de muitos. Isaías 53:12. Israel não pode sofrer pelos pecados dos outros se sofre por seus próprios pecados. 3. O servo é uma pessoa. O texto inteiro usa pronomes no singular. Ele, o seu, o dele. Se fosse sobre Israel, haveria uso constante do plural. O servo sofredor é Yeshua. Yeshua de Nazaré cumpriu cada detalhe de Isaías 53. Rejeitado por seu povo. Versículo 3. Julgado injustamente e morto. Versículo 8. Enterrado com os ricos. Versículo 9. Ressuscitado e exaltado. Versículo 11, 12.
Ele não veio para ser glorificado como rei, mas para sofrer como cordeiro. O Mashiach ben Yosef, o servo que morre primeiro antes da glória do Mashiach ben David. Isaías 53 não é um capítulo cristão. É uma profecia judaica, escrita por um profeta judeu, sobre um servo judeu, para redimir o povo judeu. Yeshua não veio criar uma nova religião. Ele veio cumprir as palavras dos profetas, como o servo justo que morreria pelos pecados do povo. Está escrito: quem creu em nossa pregação? Isaías 53:1. A pergunta continua ecoando até hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outros. Ajude a restaurar a verdade esquecida por séculos. Leia Isaías 53 por si mesmo e pergunte: esse servo é Israel ou é Yeshua? Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente: eu creio no servo sofredor. E assim, encerramos mais uma jornada de volta às raízes da nossa fé. Se essa mensagem tocou seu coração e te fez refletir sobre a verdade das Escrituras, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal Raízes da Fé Messiânica. Ative o sininho para não perder nenhum estudo e caminhemos juntos rumo à restauração da Emuná verdadeira, no nome de Yeshua HaMashiach.